Alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Terça-feira de muito conteúdo aqui para vocês, seja nos shorts, seja aqui com vídeos longos, com análises, com comentários. Esse primeiro vídeo do dia é para falar sobre Barcelona Atlético de Madrid, jogo da ida no Camp Nou, amanhã nesta quarta-feira às 16 horas. Mas também, claro, quero lembrar vocês que após Real Madrid e Bayern de Munique, também teremos muito conteúdo aqui para vocês, analisando o jogo, comentando as reações também em relação à partida no Santiago Bernabéu. Mas antes, saber tudo sobre o confronto entre Barcelona e Atlético, sobre esse clássico espanhol, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Como eu falei para vocês, Barcelona Atlético de Madrid nesta quarta-feira no Camp Nou, às 16 horas. O jogo será apitado pelo árbitro Istvan Kowalski, né? Árbitro que... os dois times não têm boas memórias assim do árbitro, mas ele será o árbitro da partida no jogo de amanhã, na quarta-feira, entre Barcelona e Atlético de Madrid. Os dois times estão prontos, né? O Barcelona fez o treinamento tradicional pré-jogo nesta terça-feira. O Atlético de Madrid treinou em casa, mas já viajou, já está em Barcelona para o duelo de amanhã. Vai ainda ter a coletiva de imprensa do Simeone, ainda não sabemos quem vai para a coletiva com ele, mas o Atlético de Madrid já se encontra em Barcelona, jogo que vem com uma pressão bem grande por conta do último duelo, então o árbitro vai ter que estar muito ligado, por conta que os últimos clássicos entre Atlético de Madrid e Barcelona foram bem quentes, com lances polêmicos. No último sábado, né, o jogo teve a expulsão ali do Nico Gonçalves, um lance ajustado ali de impedimento que acabou o Nico Gonçalves sendo expulso com vermelho direto. Teve o lance da expulsão e depois o VAR retirando a expulsão do Gerard Martin. Então é um jogo que vai ser muito pesado. A gente viu ao longo da semana o Atlético de Madrid reclamando do comitê de arbitragem. O CTA, né, o comitê de arbitragem da Espanha, deu ao Atlético de Madrid com razão, disse que o Gerard Martin deveria ter sido expulso. Por isso existe toda essa carga em cima do árbitro no jogo de amanhã e também vai acontecer no jogo da semana que vem no Wanda Metropolitano. Como o Flick na entrevista coletiva falou que quer surpreender, que o time tá bem, também usou a coletiva de imprensa para defender o Lamine Yamal. Por quê? As pessoas fazem isso com o Vinícius e tentam fazer isso com o Lamine Yamal, de que sempre procurar reações negativas do jogador dentro do campo ou com o treinador para meio que criar aquele clima de tensão. Fazem isso com o Vinícius há muito tempo e estão tentando fazer isso com o Lamine Yamal. E o Flick veio para a coletiva de imprensa defender, falou que o Lamine Yamal ainda é um jovem de 18 anos, então a gente não pode esquecer, tá sempre o excesso de cobrança em cima do Lamine Yamal, que já é um dos melhores jogadores do mundo, mas também nunca podemos esquecer que ele é um jogador de apenas 18 anos. O Flick falou sobre ter preparado um plano especial para o Atlético de Madrid e que a imprensa poderá ver amanhã no jogo o que ele preparou de diferente para o duelo com o Simeone. São muitos confrontos nas últimas duas temporadas entre os dois times, né? Teve Supercopa, teve semifinal da Copa do Rei no ano passado, teve semifinal da Copa do Rei neste ano, agora duelo na Liga dos Campeões. São 3 confrontos em 12 dias, então é um duelo que está se repetindo, então vamos ver o que os treinadores pensam de diferente. O Simeone dá muito trabalho ao Hansi Flick, como o Hansi Flick dá muito trabalho ao Cholo Simeone. O Barcelona, que é a grande pedra no sapato do treinador argentino. O Atlético de Madrid sofre muito com o Barcelona, principalmente em competições ligueiras, né, na Liga Espanhola ou na Copa do Rei. Na Europa tem sido diferente, porque o Atlético de Madrid enfrentou o Barcelona 2 vezes, em 2014 e 2016, e acabou sendo vencedor nos 2 duelos contra o Barcelona. O clube catalão tem a sua casa, tem o Camp Nou como a sua grande fortaleza. O Barcelona fez 13 partidas desde novembro até agora o mês de abril no Camp Nou, né? O Barcelona começa a temporada lá em Montjuic, depois o Camp Nou pôde ser reaberto. O Barcelona são 13 partidas com incríveis 45 gols marcados, uma média aí de 3,46 gols por partida. O Atlético de Madrid sofreu no jogo da volta da Copa do Rei a força do Camp Nou, quando o Barcelona quase empata a eliminatória e leva para a prorrogação e para os pênaltis, mas não aconteceu. Então o Atlético de Madrid amanhã vai entrar muito ligado, mas o Hansi Flick quer fazer um resultado melhor no jogo de amanhã, quer colocar toda a carga no jogo de amanhã para levar uma vantagem mais confortável para o Wanda Metropolitano. Tem sido jogos animados, o Atlético de Madrid tem dado muito trabalho no Wanda Metropolitano para o Barcelona, tanto é que no jogo
do final de semana foi bem apertado. Se fosse com 11 contra 11, talvez o Barcelona tivesse tido problema. E na Copa do Rei, o Atlético de Madrid passou por cima por 4-0. Então é o Hansi Flick que quer fazer o melhor resultado possível. Ele que tem problemas, o Hansi Flick tem problemas para o duelo de amanhã. O De Jong não se recuperou, o Marc Bernal tá machucado, no ataque o Rafinha tá fora. Então assim, é um Hansi Flick que meio que vai escalar o que tem, sabe? É o que tem, quem tá saudável vai jogar. Ele falou na entrevista coletiva que o Pedri não tá 100%, que ele tem jogado no sacrifício. Então assim, o Hansi Flick amanhã vai escalar o que tem. Claro, tem jogadores voltando, né? O Baldi voltou, o Koundé voltou e aponta ser titular no jogo de amanhã. Então, o Hansi Flick escalando o que tem de melhor, tirando os lesionados. João Cancelo, né? Comentei, o João Cancelo deve ser o titular na lateral esquerda, já que o Koundé voltou para a lateral direita. E ele tem sido uma arma secreta muito importante para o Hansi Flick. Agora no mês de março, né, ele parece que se adaptou bem ao Barcelona de novo e tem sido muito importante. Foi importante no jogo contra o Sevilla, sofreu pênalti, deu assistência. No jogo contra o Rayo Vallecano, ele deu assistência que culminou com a vitória por 1-0 do Barcelona com o gol do Ronald Araújo em jogada de bola parada. Contra o Newcastle, deu assistência novamente. Então, tem jogado muito e, claro, no jogo contra o Atlético de Madrid foi super decisivo. Armou a jogada do gol do Lewandowski, não conta como assistência, mas ele armou tudo, chutou, o Muso rebateu e o Lewandowski botou a bola para dentro. Então, o João Cancelo com muitos méritos nessa volta para o Barcelona. Tem jogado muito bem, tem sido decisivo. Já se especula aí que o Barcelona quer manter o serviço dos jogadores pensando na próxima temporada. Então aí o lateral português de 31 anos, sendo muito importante, como o Hansi Flick queria quando foi buscá-lo na janela de inverno agora em janeiro. Atlético de Madrid, como eu falei, eliminou, né, o Barcelona em 2 ocasiões na Liga dos Campeões, nas quartas de finais também, lá em 2014 e 2016. E as 2 vezes que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona, chegou na final da Liga dos Campeões. Então, olho no Atlético de Madrid, que caso elimine o Barcelona, caso faça um bom resultado nesta quarta-feira no Camp Nou, tem muitas chances de chegar a mais uma semifinal sob o comando de Diego Cholo Simeone. Simeone esse que descansou alguns jogadores no jogo do final de semana contra o Barcelona. O Lookman não jogou, o Álvares não jogou, o Llorente estava suspenso, o Púbio estava se recuperando de lesão. Então é o Simeone com alguns jogadores aí descansados, outros que estão voltando, que estão recuperados e vão ajudar muito, né? Já falei aqui no canal em outras oportunidades, o Marc Púbio é o melhor zagueiro do Atlético de Madrid ao longo da temporada. E talvez seja o zagueiro mais em forma, o zagueiro espanhol mais em forma, já também pensando na Copa do Mundo. O Llorente muito bem, mas olho no Llorente porque ele está pendurado. Mas assim, o Atlético de Madrid tem tudo para dar muito trabalho ao Barcelona. Tem outros problemas, né? O Oblak não se recuperou, o Púbio e o Mendonça sim. Então o Simeone com alguns reforços no seu meio de campo, na defesa. O ataque aí tá fininho, né? Com Griezmann, Juliano Simeone, Lookman, que tem jogado muito bem, o Julian Álvares, que voltou a fazer gols, e o Sorloth, que volta e meia dá muito trabalho. Ele até gosta de marcar contra o Barcelona, seja na Real Sociedade, seja no Atlético de Madrid. Então é um Atlético que pode dar muito trabalho ao Barcelona também no Camp Nou. Mas claro, eu vou imaginar o jogo aqui, o Barcelona indo para cima. Normalmente o Barcelona é aquele time que vai propor o jogo, que vai tomar a iniciativa, e o Atlético de Madrid vai tentar se defender bem, vai tentar sair em transição, com bolas longas, principalmente para atacar a defesa do Barcelona nessa última linha, que é muito problemática, né? O Barcelona tem sofrido muito contra ataques rápidos, contra times que exploram essa fragilidade. Então, bem curioso para ver como vai ser esse jogo de amanhã, mas eu não espero nada diferente do que foi os últimos jogos, assim, sabe? O Barcelona tomando a iniciativa, o Atlético de Madrid mais atrás, tentando sair em velocidade, tentando controlar o ritmo do clube catalão. Mais uma preocupação para os dois treinadores são os pendurados. Esse duelo que tem sido quente nos últimos jogos pode ser que perca jogadores muito importantes para o duelo da volta lá no Wanda Metropolitano na próxima terça-feira. Barcelona e Atlético são a eliminatória curta, né, como chama na Espanha, porque é um espaço de apenas 6, 7 dias. Então, Lamine Yamal, Fermín López, Llorente, Púbio, Juliano, Almada, Gerard Martín estão pendurados. E aí, claro, se eles ficam suspensos, seria um problemão para os dois treinadores. Então, de olho no jogo de amanhã nessa questão, porque um cartão amarelo pode ser muito decisivo. E olha, dependendo do jogador, para esses times perderem,
para o jogo da volta, geralmente pode custar a eliminação. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal ao longo do dia. Amanhã vai ter muito conteúdo para vocês sobre o Real Madrid, sobre o Barcelona, sobre o Atlético, sobre essa rodada de Liga dos Campeões espetacular. Então conto com a colaboração de vocês, estamos crescendo aqui no canal. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima!